Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Três 34 de Lucas diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E igualmente os soldados o ridicularizavam. E chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o filho, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Até o versículo 39, para meditarmos nesta noite. Queremos falar, com a ajuda de Deus, sobre o cristão e o perdão. O que a Bíblia fala acerca disso? Louvado seja o nome do Senhor. A gente, irmãos, eu quando era novo convertido, eu achava que eu era pregador, viu, pastor Francisco? Depois de 29 anos de crente, eu estou descobrindo que eu não sou tão pregador assim, não. Trabalhando com a escola dominical, escola bíblica, eu tenho descobrido que a gente gosta de ensinar, de falar para os outros aquilo que a gente tem aprendido. E é isso que nesta noite a gente pretende fazer. Aí a gente prega, não somos esse pregador assim, né, que todo mundo chama de pregador, né? Glória a Deus. Tem alguns irmãos que acham que a gente é pregador, considera como pregador, respeita como pregador. Eu não tenho nada contra, acho até bom. Glória a Deus, né? Aleluia. Mas quando eu vejo os outros pregando, eu fico pensando: pregador é isso aí. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala sobre perdão. É uma doutrina bíblica. E o significado de perdão é o seguinte: é remissão da pena. Remissão da pena. É também remissão da ofensa, é remissão da dívida, é absolvição, é o indulto, é o ato pelo qual o ofendido torna o ofensor livre da consequência do seu ato. O ofendido, né, torna o ofensor livre da consequência do seu ato. Isso chama-se perdão. Perdão. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E perdão, irmãos, cabe em muitos lugares. Na terra inteirinha, o perdão é sempre bem-vindo. Eu tenho para mim que perdão só não acontece
e nem tem como acontecer no inferno. Mas no restante do universo todinho parece que é plenamente possível. Glória a Deus. E o perdão precisa estar presente em nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso conviver com os irmãos, com a família, entre o casal, entre pais e filhos, no trabalho, em toda parte que você imaginar. E eu vou dizer para você que se não houver perdão, dificilmente as coisas findam bem. Até começam bem, mas não dá para findar bem, porque no meio do caminho, nesse intervalo entre o começo e o fim, acontece tantas coisas que de vez em quando surge o grito da necessidade do perdão. De vez em quando alguém se encoraja a pedir perdão. De vez em quando alguém se encoraja a perdoar. E depois que o perdão acontece, logo se entende que, não havendo tido o tal perdão, aquela história tinha terminado ali. Aquele casal tinha acabado ali. Aquela família tinha sido destruída ali. Aquele emprego tinha sido perdido ali. Aleluia, mas o perdão é algo precioso. E eu vou dizer, existem algumas palavras, alguns ensinamentos que a gente bem faria se de verdade colocássemos em nossos corações, em nossa mente, e nunca mesmo nos esquecêssemos. E uma dessas doutrinas bíblicas com certeza é a doutrina do perdão. Não havendo perdão, não dá para continuar obreiro por muito tempo. Não havendo perdão, não dá para continuar no banco da mocidade por muito tempo. Não dá para tocar nesse conjunto por muito tempo sem perdão. Não dá para participar do conjunto das senhoras, para sentar nesses bancos aqui, nem muito menos para ir para o céu. Não havendo perdão. Aleluia, louvado seja Deus. O perdão é uma coisa, irmão, que naturalmente parece que as coisas têm tendência de bagunçar, de baldear a água, de toldar, de arruinar, de espalhar. Mas o perdão vem com a missão de filtrar a água de novo, deixar ela limpinha de novo. O perdão vem com a missão de deixar a coisa em paz outra vez. O perdão vem com a missão de fazer a coisa começar de novo, de dar uma outra oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso da grande importância do perdão. E vamos ver um pouco do que a Bíblia fala sobre o perdão. Em Mateus 5, 23 e 24. Nós encontramos que perdão tem prioridade, ou precisa ter prioridade na vida do cristão. Diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Eu vou repetir a parte final. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Isso aqui é prioridade. Quando você vai fazer a sua feira, no mercantil, no supermercado, inclusive
em Limoeiro, que tem uns grandões por aí, né? Tem tanta coisa. E você tem vontade de trazer de tudo que tem ali. Uma coisinha, duas coisinhas, mas não dá. Porque se fizer isso, quando for passar lá no caixa, dá problema. Porque às vezes o que a gente ganha é menor do que o que está precisando, seria necessário pagar lá. Então a gente faz o quê? A gente prioriza as prioridades. Priorizamos as prioridades. Você chega lá e olha para uma determinada coisa. Digamos, você olha lá, né, para picanha. E aí você diz: rapaz, eu gostaria muito de levar 1 quilo desse negócio, para saber que sabor tem isso. Gostaria muito de conhecer como é que é o gosto disso. Mas aí você olha o preço, aí você diz assim: opa, não vai dar certo. Eu até queria isso aqui, mas eu estou precisando mesmo de alguma coisa para me alimentar, e o dinheiro que eu tenho não dá para comprar isso, ou comprar outra coisa. E aí você baixa um pouco o nível e compra outra coisa que dá certo para você. É assim que a gente faz. Você chega lá no comércio e vê, aleluia, um brinquedo bonito que o seu filho vive falando, vive querendo, e você morre de vontade de comprar e dar para ele aquele presente. Só que quando você vê o preço, aí você lembra: eu tenho outras prioridades. Dá para viver sem esse brinquedo aí, dá para viver sem a picanha, dá para viver sem esse negócio aí. Eu vou deixar para depois, mais na frente, próximo mês, quem sabe no próximo ano. Agora tem coisa que a gente vai e traz mesmo, nem que venha para casa sem uma moeda no bolso. O feijão, o arroz, o macarrão, a farinhazinha, o cuscuz e um ovinho a gente traz, faz, porque a prioridade tem que ter. Se não tiver, a coisa complica. Assim na vida do crente, aleluia, o perdão é uma questão de prioridade. Quando Jesus está falando aqui, se você for fazer a sua oferta, né? Glória a Deus. Fazer a sua oferta, trazer a sua oferta ao altar e lembrar-se de que seu irmão tem alguma coisa contra você. E olha que não é você que tem contra ele, é ele que tem contra você. Né? Interessante isso aqui. Não é eu que tenho contra ele, não, é ele que tem contra mim. Se lembrar, meu irmão ali tem um negócio contra mim, aquele irmão lá. Aí o que a Bíblia diz? Deixa diante do altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. E é quando eu vejo a questão de oferta na Bíblia. Oferta na Bíblia, irmão, não é apenas dar dinheiro, não era apenas matar um carneiro e dedicar a Deus, dar para Deus alguma coisa. Não é apenas isso. Oferta na Bíblia é culto. E às vezes a gente nem para pensar nisso, mas no momento que você está ofertando aqui na igreja, né, seja um serviço para Deus, ou seja mesmo uma quantia pequena ou grande em recurso financeiro, isso aqui deveria ser visto como um culto. E o culto é por demais importante na vida de um cristão. O cristão que não cultua a Deus, não adora, aí eu posso dizer, como alguns dizem por aí, está com defeito de fabricação. A gente precisa adorar. Só que tem um detalhe aqui: o culto é muito importante, mas Jesus está dizendo: pare o culto. Pare o culto. Você está indo cultuar, vai oferecer o teu culto para Deus, mas se lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, pare o culto. Se reconcilie primeiro. Se reconcilie primeiro. Depois vai e faça a sua oferta. Depois vai e faça a sua oferta. E a gente fica pensando até, mas por que tudo isso? Por que é assim? Aí a gente passa a entender que quando a gente não está bem com os irmãos, o culto não sobe.
A oferta não chega onde deveria chegar. A oferta não chega ao Senhor, não chega à presença dele com cheiro agradável. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E é por isso que é preciso logo resolver essa parada com o seu irmão, até porque a Bíblia diz que não é possível amar a Deus e odiar o nosso irmão. Se a gente ama a Deus, a quem não vemos, devemos amar também o nosso irmão, a quem vemos. Aleluia. Tem gente que acha que dá para caminhar em plena comunhão com Deus e em plena intriga e confusão com seu irmão. A Bíblia deixa claro que isso não é possível. É necessário estarmos em comunhão uns com os outros, andarmos na luz, para que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos pecados. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Prioridade. Por que estou falando de prioridade? Porque às vezes a gente vai deixando para depois, para amanhã, para o próximo mês, para a próxima semana, achando que não é uma coisa tão prioritária. Mas a Bíblia diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O ideal divino com respeito a esse assunto seria que naquele mesmo dia do problema, da confusão, do arranhão, houvesse também o perdão, a reconciliação, para não criar raiz de amargura, porque a Bíblia diz que cria, e quando cria essa raiz de amargura é um problema. Você vai arrancar uma plantinha pequena, é fácil, né? Tem quase raiz, você puxa com a mão, sai facilmente. Depois que cresce, aí tem que trazer um machado, uma chibanca, ou então um trator, né? Glória a Deus. E aí é problema, quebra, estraga, é aquela confusão, né? Até para resolver ainda dá problema. Louvado seja Deus. Agora quando a gente resolve no início, tá facinho, né? Tá mais fácil. Louvado seja Deus. Nem cresceu, nem se enraizou. Ai, por que que às vezes a gente não reconcilia? É porque a gente tem um negócio de uma razão, né? Mas eu estou com a razão, mas a razão é minha, mas eu é que estou certo. Eu é que estou certo. Você já viu aquele negócio que dois meninos brigam numa casa, um está certo e o outro errado, aí briga, e quando briga o pai ou a mãe vem lá e dá 3, 4 chineladas em cada um dos dois, os dois apanham. Mas não tinha um certo e não tinha um errado, tinha antes de brigar. Antes da briga tinha um certo e outro errado, depois da briga está os dois errados. E é por isso que muitas vezes o crente está sofrendo as chicotadas de Jeová e não está se dando conta. Ele está até certo, mas se endureceu, não reconcilia, não perdoa, aleluia. E daqui a pouco está brigando, e quando começa a briga aí fica errado também. Fica errado também, então tem que ter prioridade. Mas bora ver qual é o modelo do perdão. Modelo do perdão, a Bíblia fala sobre o modelo do perdão. Colossenses 3:13 e Efésios 4:32. Tem dois modelos na Bíblia. Primeiro modelo, Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, sim fazei vós também. Qual é o modelo aqui? Qual é o modelo aqui? Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-o vós também. Aí em Efésios 4:32 é o outro modelo. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então tem aqui os dois exemplos. Deus e Cristo é o exemplo. Ah, mas é porque tem um irmão ali que está com 30 anos, com 10 anos, com 1 ano, com 6 meses, intrigado com outro, de sangue a fogo. Eu acho que nem exista isso, mas se existir, vamos fazer de conta que existe. E então eu posso também, se ele pode, não siga esse exemplo. O exemplo que eu e você precisamos seguir é o de Deus e o de Cristo.
E não é o exemplo que ele demonstrou na vida dos outros, não. É o que ele demonstrou na minha e na sua vida. Assim como ele vos perdoou, assim perdoai também. Como ele vos perdoou. Glória a Deus. Se fosse para olhar o exemplo dos outros, também tinha muito. Do ladrão, o Jesus na cruz ali, né? Vocês viram o exemplo aí. Eu li uma parte do texto. Irmão, Jesus, o Cristo, o Messias, estava ali, ó, né? Levando uma cruz que ele não merecia, sofrendo chicotadas que ele não merecia. Inclusive aquelas chicotadas, vale salientar que não eram chicotes comuns, chicotes que na ponta tinha chumbo, mas também tinha osso. E quando batia com a força do algoz, o osso cortava a pele, e o chumbo, por ser mais pesado, dava um impacto maior e perfurava mesmo, entrava na carne. E quando puxava certamente trazendo tecidos do corpo da pessoa em quem bateu. Aquele equipamento, aquele chicote. Jesus estava nessa situação. Seu sangue ia rolando pelo seu corpo, caindo no chão, e onde ele passava ficava certamente o chão manchado. Coroa de espinhos, cravos nas mãos. Alguém o perfurou nas mãos e nos pés, com a marreta, com o martelo, não sei, mas bateu cravos ali. Alguém o esbofeteou, bateu assim na face dele. Alguém cuspiu na cara dele. Alguém zombou dele e disse: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Ele estava ali nessa situação. Só que diante disso, enquanto todos esperavam que ele murmurasse, blasfemasse, espraguejasse, amaldiçoasse, ele orou. E quando ele orou, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse é o exemplo de Cristo, aleluia. É o exemplo que ele nos deixou, e nós precisamos seguir esse exemplo. O exemplo do perdão está no próprio Cristo, está em Deus, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores perdidos, sem nem ao menos perguntarmos por ele, e vivendo absolutamente contrário à vontade dele. Mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele se interessou por nós, mesmo assim ele nos deu o seu grandioso perdão. Em Lucas 17, 3 e 4 fala sobre o limite do perdão, porque a gente sempre costuma dizer: tudo tem limite. Então nós encontramos nessa passagem o limite do perdão. Lucas 17, 3 e 4 diz: olhai para vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Parece até meio que impossível isso, né? Alguém no mesmo dia pecar 7 vezes contra a mesma pessoa e vir 7 vezes pedir perdão. Mas Jesus está dizendo: se acontecer 7 vezes no mesmo dia, perdoe. Mateus 18, 21 e 22. Aí Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro fez essa pergunta. Ainda insistiu mais um pouquinho na pergunta e disse: até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes
7. Então o limite do perdão é 7 vezes por dia? Seria? Ou seria 70 vezes 7? Você fez a conta aí? Quanto é que dá 70 vezes 7? 490 vezes. Então o limite para o perdão é 490 vezes. Eu vou ter que lhe contrariar e vou ter que lhe dizer que não, ainda não é o limite. Aleluia. Não é o limite, porque isso aqui já é um exagero de linguagem. É praticamente, humanamente impossível alguém pecar contra o seu próximo 490 vezes. A mesma pessoa contra a mesma pessoa 490 vezes. Isso é praticamente impossível. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o seguinte: todas as vezes, sempre, o perdão não deve ter limites. Aleluia. Já pensou se Deus impusesse algum tipo de limite para nos perdoar, hein? Já pensou? Já teríamos certamente ultrapassado esse limite faz um tempão. Aleluia. Mas não tem limite. Se tem algum pecador arrependido, ainda existe perdão da parte de Deus para ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem mais um detalhe. Quem não perdoa, segundo a Bíblia, deve ser tido como publicano e pecador. Já pensou? A Bíblia diz que é o amor que temos uns pelos outros em Cristo Jesus que faz as pessoas nos reconhecer como discípulos de Jesus. Olha o que está escrito em Mateus 18, 15 ao 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o ou dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O contexto desse texto que a gente sempre cita é esse. Glórias ao nome de Jesus. O irmão pecou contra você, você foi lá, conversou com ele: meu irmão, você fez isso, eu não gostei, mas vamos nos reconciliar, vamos deixar isso para lá, vamos entrar em paz, nós estamos caminhando para o céu. Jesus nos perdoou de uma dívida muito maior, vamos acabar com isso, bora. Aí o cara diz: não, mas eu não perdoo, e por quê e tal. Você leva mais 1 ou 2, chega lá humildemente, querendo reconciliar, o cara diz: não, morre e vai para o inferno, não perdoa. A igreja é acionada, o pastor, a liderança chama a atenção, o cara mesmo assim continua endurecido, não quer reconciliar. Segundo a Bíblia, devemos considerar ele publicano, pecador, nada de crente. Porque há uma coisa que quando o crente não faz, é injustiça da parte dele, perdão. Porque se nós somos perdoados, seremos injustos quando não perdoarmos. O perdão é uma condição para ser também perdoado. Em Lucas 11:4 está escrito, no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa-nos como nós perdoamos. E todos ficam fazendo essa oração, né? E muitas vezes nem está se dando conta do que ele está dizendo. Se ele não está perdoando, ele está pedindo para Deus também não perdoar ele. Se ele não está perdoando, ele está dizendo: não me perdoe também, Jesus.
E você diz, então eu não vou mais orar. Essa oração não resolve nada. Se não perdoar, continua do mesmo jeito. Porque olha a continuação do assunto em Marcos agora, 11, 25 e 26. Estou concluindo, irmãos. Diz assim: quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Está entendendo? E quando é que eu devo perdoar o meu irmão? É só quando ele vier me pedir perdão? Não espere por isso, não. Porque às vezes a gente é ofendido e quem ofendeu nem se deu conta que ofendeu. Acontece isso. É o jeitão do irmão lá. E aí ele falou, disse alguma coisa, ou fez, e a gente ficou ali magoado, achando ruim, mas ele nem se tocou. Nem teve a intenção de fazer o mal. E aí você vai esperar ele vir e pedir perdão para você perdoar? Ele não vai pedir nunca, que ele nem sabe que você está magoado. Aí o que é que Jesus está ensinando aqui, ó? Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Agora é você que tem contra. Você que tem contra. Você está orando. Aí Jesus está dizendo: perdoai. Na oração, você falando lá com Deus, você perdoa o seu irmão que lhe ofendeu. Senhor, tu sabes, aquele irmão disse aquilo, falou aquilo lá, eu não gostei, estou meio magoado, Senhor, mas eu quero perdoar ele. Me ajude, tire essa mágoa do meu coração, tira esse pensamento ruim. Jesus, assim como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar ele também, me ajude. Quero liberar perdão para ele. Deus vai lhe ajudar e vai dar certo. Glória a Deus. O irmão nem sabe que você ficou com raiva, precisa nem saber que você já perdoou, mas Jesus está sabendo de tudo, porque você orou, falou com Deus, ele ouviu e entendeu direitinho ali. Glória a Deus. Agora no 26, irmãos, a gente finda aqui no versículo 26, Marcos 11, 26, diz assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Não é grave isso aqui? Jesus contou uma parábola de um homem, de um rei que tinha servos, e de um servo que tinha uma grande dívida, e aquele servo, foi chamado às brochas pelo rei para quitar sua dívida. Quando chegou lá, ele disse: meu rei, eu não tenho como pagar agora, mas eu vou pagar um dia. Me perdoe, tenha compaixão de mim. O rei teve misericórdia dele, teve dó dele, perdoou a dívida dele. Perdoou, uma dívida grande, grande, grande mesmo. Aí ele saiu dali. Quando ele saiu, mais na frente encontrou um camarada que devia uma dívidazinha assim desse tamanho, como se ele devesse 10 milhões para o rei, e aquele outro camarada devesse R$1.000 para ele. Quando ele vê o outro camarada, aí ele vai lá, digamos, só parafraseando, pega aqui nas bitacas e diz: tu vai me pagar, você me paga. Não, mas eu não posso. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, um dia eu lhe pago. Eu não estou podendo mesmo. Não, você vai me pagar. Não, mas eu não posso. Pois vou lhe vender como escravo para você trabalhar até pagar minha dívida. E assim fez. Só que ele não contava que tinha alguém vendo aquilo que ele estava fazendo. E sempre tem alguém vendo o que a gente faz, não é verdade, irmão? Glória a Deus. E aquele alguém levou para o rei a história de: sabe, rei, aquele homem que o senhor perdoou aqueles 10 milhões, não era 10 milhões não, mas era uma grande dívida. Ele encontrou um servo dele que devia uma besteirinha para ele e não perdoou, vendeu ele como escravo para trabalhar até pagar a dívida dele. Quando o rei ouviu aquilo, se enfureceu, ficou irado e mandou chamar o camarada de novo e disse: eu lhe perdoei de uma grande dívida, você não perdoou o seu irmão, é verdade? Pois é, não, senhor rei, mas me perdoa. Não, agora não tem mais perdão. Você não perdoou, também não tem perdão. Agora você vai servir, vai trabalhar forçado até pagar
a sua dívida, até o último centavo. E aí a Bíblia vai nos dizer também nessa passagem assim: será convosco se do vosso íntimo não perdoardes o vosso irmão. Meus irmãos, quando eu falo sobre perdão, eu lembro muito de um acontecimento. Minha mãe e alguns irmãos aqui sabem. Ela aceitou Jesus aqui, né? Eu aceitei Jesus primeiro que ela. Uns 14 anos depois ela aceitou Jesus. Uma festa de missões aqui. Deve estar com uns 14, 15 anos. A gente estava lá no irmão Assis. De manhã, à noite aconteceria a segunda noite da festa de missões. E aí, tomando café, batendo papo, aí tinha uma irmã lá que disse para minha mãe: mulher, por que você ainda não é crente? Nesse tempo ela já estava viajando comigo. Nas minhas viagens, às vezes ela ia comigo, e ela ficava com vergonha de se vestir como descrente, e ela se vestia como crente. E terminava o culto, os irmãos iam tudo dar paz do Senhor para ela. Paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, paz do Senhor. E ela dava paz do Senhor também. Ficava com vergonha de não dar paz do Senhor, dava paz do Senhor, né? Glória a Deus. E ela estava nesse clima. Eu só sei que nesse dia lá a irmã disse: por que você não é crente? Você tem um filho que é uma bênção, já é crente, por que você não é crente ainda, mulher? Ela disse: eu tenho uns intrigados. Eu tenho uns intrigados e isso me atrapalha. Aquela irmã, certamente usada por Deus, disse assim: mulher, você vai perder a salvação, tu vai perder o céu por causa disso. Entregue a sua vida para Jesus, e Jesus vai cuidar desse problema seu. Ele vai te ajudar. Ela ouviu aquilo, nem disse que sim, nem disse que não. À noite veio para o culto. E na hora do finalzinho do culto, depois da mensagem, o pregador perguntou: tem alguém aqui que quer oração? Minha mãe se levantou e veio. Quando ela vem aí bem, eu fiquei na dúvida, né? Eu não gosto de fazer convite de apelo desse jeito, porque às vezes a pessoa vem pensando que uma coisa é outra. E eu fiquei na dúvida: será que ela vem para receber uma oração? Por que causa, Jesus? Ou vem te aceitar? Fiquei na dúvida. Quando ela vinha bem no meio do corredor aqui, aí o pregador disse: a primeira pessoa já está vindo para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Eu digo: agora sim. Glória a Deus. Ela chegou bem aqui, ficou aí, e eu estava por aqui. E quando eu vi ela chegar, fiquei naquela dúvida ainda, mas me veio aquela palavra no meu coração: você já pediu tanto a mim, já orou tanto, e agora eu estou fazendo a obra e você vai ficar aí desse jeito? Eu digo: não é possível, Jesus. Desci, abracei ela, aleluia. Mas para ser sincero, eu ainda estava duvidoso. Terminou o culto e eu não toquei no assunto, porque já pensou se eu perguntasse, se ela dissesse que não tinha aceitado Jesus, que tinha ido só para receber oração? Não perguntei, não disse nada. Dormimos. Quando foi no outro dia cedo, meu irmão, que estava trabalhando fora, ligou para ela, e ela, batendo papo com ele por telefone, aí disse assim: meu filho, ontem eu aceitei Jesus como meu Salvador. Antes era Gilmário orando por nós, tudo, agora é nós dois orando por vocês. Eu digo: e a mulher já está pregando Jesus. E ela disse: esse mundo tem mais o que dar não, meu filho. O negócio é Jesus mesmo. Acabou a dúvida. E os intrigados? Eu não vou contar a história, né? Mas ela se reconciliou com todos. Se reconciliou com gente no meio da rua, no centro de Tabuleiro, pastor. Pessoas que ela tinha mais dificuldade de ver, né? Ela veio fazer feira em Tabuleiro, mercantil lá. Aí no meio da rua encontrou uma intrigada do tempo do Ronca, tempo de mocinha, por causa ainda de rapaz, esse negócio de namoro, né? Pois é. Encontrou ela lá: fulana, em nome de Jesus, me perdoe, eu sou crente agora, e aí eu quero acabar com essa nossa intriga. A mulher perdoou e acabou o problema ali mesmo. E teve outros vários casos, mas teve um que chocou demais, eu nunca esqueci. Veio um ex-padre pregar numa congregação de Tabuleiro, e eu, aleluia, querendo que ela obtivesse essa vitória plena. Ela tinha ainda uma intrigada, a minha tia,
tia, minha irmã dela, elas tinham se intrigado. Antes dessa intriga eram pessoas muito chegadas, muito amigas, mas o diabo trabalhou de uma maneira, com leva e trás de fuxico, de conversa, de história, que elas se intrigaram. E como moravam perto, uma falava meia alta aqui, quando estava com raiva a outra ouvia lá. Então quase todos os dias essa intriga era fortalecida e alimentada. E eu vivia aconselhando minha mãe antes de ser crente, mas sem ser crente ela não me atendia muito nesse sentido. Só que depois de crente ela começou a me atender. E aí minha mãe começou, aleluia, a trabalhar contra essa confusão. E começou a mandar presentes para minha tia. Tipo assim, chegava na casa dela uma melancia grande, bonita, ela partia, mandava uma banda de minha tia e ficava contra. Você entende que ela já tinha perdoado minha tia? Já tinha perdoado. Minha tia que não tinha perdoado ela ainda e dizia que não queria negócio com ela, né? Chegava os mensageiros dizendo isso. Mas ela mandava, primeira vez não quis receber. Daqui a pouco passou a receber. Uma sopinha de noite, uma carnezinha, uma comidinha melhor, ela mandava. Nesse dia desse culto, no Donato, que estava o ex-padre pregando, eu fui daqui do Cabeça Preta para lá, peguei uma D20 que tinha lá no meu irmão, cheio de gente, crente e descrente, e fomos bater no Donato, levando o povo para ouvir a palavra de Deus. O ex-padre pregou a mensagem do céu, contou uma parte do seu testemunho. No finalzinho fez o convite de salvação. Minha tia foi para frente e aceitou Jesus. E quando ela veio para frente e aceitou Jesus, aí eu fiquei lá na minha, né? Glória a Deus, alegre por isso. Só que de repente me veio aquele toque no coração que dizia mais ou menos assim: é hoje que eu desfaço o ninho de Satanás na vida da sua mãe e da sua tia. E aí aquela mensagem no meu coração dizia: diga para sua mãe que ela deve ir lá para trás da sua tia, e quando o pastor terminar de orar, ela vai ser a primeira a dar a paz do Senhor para ela, abraça ela. E eu assim fiz, disse para minha mãe, o Senhor colocou no meu coração agora que hoje Ele põe fim nessa intriga da senhora e com a minha tia, e vai desmanchar essa obra do diabo. E eu que tenho no meu coração é que a senhora deve ir lá para frente, ficar atrás dela, enquanto o pastor está orando, e quando ele terminar de orar, a senhora é a primeira que vai abraçar ela, pegar na mão, pedir perdão. E minha tia estava lá, minha mãe foi, chegou, ficou atrás dela. Minha tia não estava nem sabendo disso. Minha tia estava na frente, ela atrás. Eu cheguei pertinho também. Quando terminou a oração que disse amém, minha mãe foi lá, pegou na mão dela, pediu perdão, abraçou. E você sabe, foi aquele chororô, porque perdão sincero, quando a coisa é grave, geralmente tem lágrimas nos olhos. É uma ferida que é cicatrizada, curada pelo poder de Deus. Eu vou resumir e vou dizer: minha tia já partiu para a glória, crente, aleluia. Mas elas, depois desse dia, nunca mais tiveram uma contenda, uma confusão, e viveram harmoniosamente todos esses dias que ela teve sobre a terra dos viventes, porque o perdão é um remédio de Deus e nós devemos usá-lo. É também uma arma, temos em nossas mãos. Use! O diabo será envergonhado, mas Deus será glorificado. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Que mensagem, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus.